Paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 8, o lugar santíssimo. É daqui a pouco. Um abraço, na paz do Senhor. A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. E você que também nos segue pelas redes sociais, eu sou o professor Emerson e hoje nós vamos falar exatamente sobre o lugar santíssimo. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tabernáculo. E a nossa ideia de aula é que você, professor, possa também receber mais subsídios e inclusive passagens bíblicas para que você possa melhorar ainda mais a sua aula. Por isso que em diversos momentos eu estarei disponibilizando aqui para você, através de imagens, passagens bíblicas. E eu espero que também seja canal de bênção para você. Muito bem. Nessa nossa aula, nós temos o nosso texto áureo que se encontra em Hebreus 9:3 e vai dizer: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. O curioso é que nós temos a nossa leitura bíblica para esse dia, você professor e professora, você tem ali Êxodo, Hebreus e Mateus. Mas quando nós olhamos em especial a passagem de Hebreus, no capítulo de número 9, você chega até o seu versículo de número 5. Olhe bem ali no finalzinho o que diz o versículo de número 5 do escritor aos Hebreus. Ele diz assim: não falaremos agora particularmente, das quais coisas não falaremos agora particularmente. É curioso que o autor aos Hebreus não está nesse momento planejando ressaltar os detalhes tipológicos da mobília, e é importante que você deixe isso bastante ressaltado. E logo após, em Mateus 25 e 51, nós temos essa expressão que é tão conhecida por todos nós e tão amada, tão maravilhosa: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Esta passagem nós encontramos também em Marcos, no capítulo 15 e o versículo 38, e encontramos também em Lucas 23 e 45. Então, nós temos os três evangelhos que também falam a respeito deste momento tão precioso. Muito bem, vamos começar a nossa aula, mas eu já queria colocar para você aqui, já está aparecendo agora no slide para você, a ideia de como nós podemos olhar exatamente o tabernáculo. O tabernáculo sugere a presença de Deus, a aproximação de Deus, o culto aceitável a Deus e também fala sobre o Filho de Deus. Olhando exatamente nesse primeiro slide, você está vendo, eu escrevi aqui: para os israelitas, o lugar santíssimo e em especial o propiciatório da arca representava a imediata presença de Deus. Aí se manifestava a Shekinah, ou seja, o habitar, o fogo ou a glória de Deus que representava sua própria presença. Agora, nós sabemos que para os dias de hoje, para o crente, essas coisas servem de alegoria para o tempo presente, exatamente como Hebreus 9:9 vai nos dizer, onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou de uma vez por todas com seu próprio sangue para fazer propiciação por nossos pecados e expiá-los. Agora você volta para cá e nós queremos falar também sobre a aproximação de Deus, porque o tabernáculo também fala sobre a presença, mas fala sobre a aproximação de Deus. Já está agora aparecendo na sua tela a aproximação de Deus. Os móveis colocados no pátio do tabernáculo mostravam como o homem pode aproximar-se de Deus e restaurar a comunhão com Ele. Você pode voltar para cá agora. Importante lembrar que nós sempre temos que ter duas visões quando nos debruçamos sobre o estudo do tabernáculo. O que representa para a cultura israelita exatamente este lugar e o que representa para nós crentes no dia de hoje. Por isso, eu já quero colocar mais um slide onde você vai ver agora o culto aceitável a Deus. Os móveis do lugar santo indicavam como a nação sacerdotal podia prestar o culto a Deus e servi-lo de uma forma aceitável. Muito bem, então você voltando agora, você está vendo então que essas três partes, todas elas estão falando sobre a presença de Deus, o culto aceitável a Deus, a aproximação a Deus. Mas eu quero te mostrar agora mais uma parte. Já aparece ali agora na sua tela o Filho de Deus, porque nós olhamos para o tabernáculo e vemos a glória celestial
de Jesus. Maravilha, né? Muito bem, nós vamos para a nossa introdução, e a nossa introdução diz exatamente isso. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus. Vamos falar sobre presença de Deus? Que tal você colocar para os seus alunos 3 passagens bíblicas que exploram exatamente a importância, a maravilha da presença de Deus? Já está aparecendo agora para você? A primeira referência está em Salmos 16, 11. Você sabe, Salmos, um livro poético, portanto, os Salmos, o número e o verso de número 11 diz assim: Far-me-ás ver a verdade, a vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. A vereda, que quer dizer exatamente o caminho. O número 2 já está ali, Salmos 51, 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E a sugestão de número 3, assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença, Salmos 140:13. Então você vê, quando nós estamos falando sobre a presença de Deus no tabernáculo, como o salmista, como o crente de verdade, prefere, quer, anela, deseja, vive para ter a presença de Deus. Pois é, e aí nós vamos falar exatamente agora sobre o ponto de número 1, que é o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Quando você estiver preparando essa aula, com certeza você vai ler a segunda frase que diz assim: o propósito desse véu era separar o lugar santíssimo no qual estava a Arca da Aliança. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. Separação. Deus nos separou para uma obra. Você que é professor, você que é professora, os crentes são separados e isso é viver em santidade. Vamos ver 2 passagens que eu preparei especialmente para essa nossa aula, falando sobre essa ideia da separação, do separar. Está ali, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E Romanos 8:38 e 39, na sequência, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura ou nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor, nosso Jesus. E voltamos aqui, você está vendo como é maravilhoso entender que tudo no tabernáculo também aponta para Cristo, e quando nós pensamos em separação, como a Bíblia nos dá esses exemplos maravilhosos de como nós devemos estar sempre ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos já o segundo parágrafo, o texto diz assim: a narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio do seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. Vamos pensar agora a respeito dessa questão do rasgar o véu. Aparece na sua tela agora mais 2 referências bíblicas. Marcos 15:37 e 38 diz: E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E Lucas 23:45 e 46, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Que maravilha nós entendermos como é importante a ideia da palavra. A palavra bem estudada, você que é professor, sabe da importância que a palavra tem. Não estou falando apenas da palavra de Deus, mas especialmente de palavras próprias que já nos levam para outros lugares, mostrando essa harmonia que nós temos no texto bíblico. Pois bem, terminamos ainda com a ministração de Cristo, foi em favor de todo o mundo e não apenas por uma parcela especial ou étnica da humanidade. E João 3,16 vai aparecer agora para você, como é maravilhoso, já está ali na sua tela, todos nós sabemos de cor, mas eu quero que você lembre agora das intensidades de João 3,16. Porque Deus, o maior ser entre todos os seres, amar
o ato mais maravilhoso que alguém pode fazer. O mundo, ou seja, o todo, o universo, a completude, de tal maneira quer dizer, do modo mais alto possível, que deu, dar. Isto é um ato de sacrifício, um ato maravilhoso. E o que ele deu? O seu Filho unigênito. Ou seja, Deus deu o que ele tinha de melhor, para que todo, veja, a intensidade continua, é para todo aquele que nele crê, e aqui a única coisa que não é intensa neste versículo, porque exatamente é isso que o Senhor nos pede. Creia e terás a vida eterna. Não pereça, ou seja, não morra, que tenha a vida eterna, o maior presente que o Senhor poderia nos dar. Nós voltamos aqui e, obviamente, você pode explorar também esta passagem, porque nós entendemos João 3:16, é maravilhoso entender como ele mostra as intensidades da vontade perfeita, boa, justa e agradável do Senhor. Mas vamos para o número 2, do tópico do número 1. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Deus ordenara que se bordassem no véu à mão as figuras de querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui, diz o nosso comentarista. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus. Está lá em Ezequiel 8:14. Mas eu exatamente quero mostrar para você agora sobre um querubim ungido do Senhor que tornou-se Satanás. Está ali agora já na sua tela. Isaías 14:12 e 15. Veja o que o profeta pode anunciar. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Olhem a ousadia de Satanás na época, então, ainda Lúcifer, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Não bastando isso, ele diz, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E Isaías termina dizendo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Agora você volta para cá. Se você quiser depois, você pode perceber como ele usou verbos que indicavam possibilidade no futuro. Essa possibilidade que obviamente jamais se cumpriu, porque o nosso Deus Todo-Poderoso sabe todas as coisas e é dono de todas elas mesmas. Nós vamos agora para o nosso, já na sequência, falando sobre as figuras dos querubins bordadas no véu. Elas lembravam ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais. Vamos falar sobre o trono de Deus? Já está aparecendo agora também ali na sua tela, quando nós falamos sobre o trono de Deus. A passagem que eu escolhi é Apocalipse 4:2 e 6. Você depois pode ler com mais calma, mas veja, logo fui arrebatado em espírito, é João escrevendo, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. É maravilhoso nós entendermos a importância de se perceber como no céu a organização. O mundo jaz no maligno, o mundo sempre estará desorganizado, mas aquele lugar preparado para nós, que Jesus mesmo disse, eu vou ao Pai e vos prepararei um lugar, esse lugar que está preparado para nós, um dia nós estaremos face a face e veremos o trono do nosso Senhor Deus. Bem, o número 3 já fala sobre o véu e o trançado de seus fios. E aí quando nós olhamos um pouquinho mais para frente, diz assim, logo podemos destacar o seguinte, os tecidos que constituíam o véu que demarcavam o lugar santo e o santíssimo é o símbolo do caráter santo e pleno do nosso Senhor. Vamos falar sobre o caráter santo do nosso Senhor, o caráter santo de Deus. Coloquei agora para você
3 passagens bíblicas. Vamos dar uma olhadinha agora? Muito bem. A primeira está em Oséias 11:9, diz assim: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Perceba o caráter perfeito de Deus. O primeiro livro de Samuel 2:2 diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. E terminando o livro de Salmos 22 e o verso 3 diz: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. O nosso Senhor é santo, o nosso Senhor é justo, o nosso Senhor é perfeito. E o tabernáculo está mostrando o tempo todo esta perfeição e este caráter puro, santo, imaculado de Deus. Depois nós vamos imediatamente já para o nosso tópico de número 2, nós estamos dando mais subsídios para você que está se preparando para a sua aula de escola dominical. E eu tenho certeza que Deus vai lhe usar poderosamente. Agora vamos falar sobre o propósito do véu interior. Diz assim: o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Presença de Deus. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo, está escrito ali em Êxodo 33:20, mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Vamos dar uma olhadinha em 2 passagens bíblicas que eu lhes preparei? Dá uma olhadinha agora. A primeira está em Salmos 97:5. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Essa presença é magnífica. E 1 Coríntios, o capítulo de número 1, versículos 27 e 28, Paulo vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Voltaram aqui para mim? Muito bem. A presença de Deus é santa e pura. A presença de Deus derrete os montes, mas a presença de Deus também está entre os pequenos, está entre os escolhidos dele. Por isso que é tão maravilhoso nós sempre lembrarmos da presença de Deus em nossas vidas. Glórias a Deus. O número 2 diz: o véu, o impeditivo ao acesso à presença de Deus. Então o véu tinha essa simbologia, a separação que o véu interior fazia dos 2 lugares sagrados, o lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. Vamos falar sobre o sumo sacerdote agora, porque a nossa última frase desse ponto diz: no lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns, mas no santíssimo a do sumo sacerdote. Ora, no Antigo Testamento nós tínhamos a figura do sumo sacerdote, que prefigurava o sumo sacerdote nosso. E quem é? Jesus Cristo. Vamos ver 2 passagens que vão falar sobre o sumo sacerdote. Já apareceu ali na sua tela. Hebreus 4:14. O escritor aos Hebreus diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O mesmo escritor aos Hebreus, capítulo 6:20, diz: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como é maravilhoso saber que o tabernáculo apontava para Jesus Cristo. E quando nós pensamos neste véu, nós sabemos exatamente como o nosso sumo sacerdote, ele, e por isso que o véu rasgou-se e nós temos acesso, livre acesso agora ao trono da graça através do nosso sumo sacerdote. O número 3 diz assim: o véu indicava o caminho à presença de Deus. O nosso comentarista diz: sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. A única função dele era expiar o próprio pecado e do povo. E isso vai falar sobre pureza. Vamos falar sobre a pureza? O comentarista diz: por isso toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era rigorosa.
falando sobre pureza, eu preparei passagem bíblica para você dar uma olhadinha agora. Já está ali na sua tela, 3 passagens. Provérbios 35 e diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus tem pureza. 1 Timóteo 5,22: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. O Senhor exige dos seus pureza, pureza na oração, pureza em pôr as mãos. Filipenses 4,8, Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Voltamos para cá, você viu a importância da pureza? Pois é, o tabernáculo aponta para a pureza e hoje nós temos Jesus Cristo, o símbolo maior desta pureza. Portanto, nós que vivemos em separação, porque queremos ser santos, ontem nós já éramos santos, hoje mais santos do que ontem e amanhã nós queremos ser mais santos do que hoje. Nós sabemos que devemos viver exatamente em pureza. Glórias a Deus. Vamos ao nosso tópico de número 3. Diz assim: como era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo tinha um formato quadrangular. Você sabe, professor, dependendo como é a sua formação, muitos preferem usar várias imagens durante as aulas, se ater mais à questão da forma do tabernáculo quanto ao significado. Mas nós compreendemos que nós podemos trabalhar exatamente com o significado do tabernáculo para os nossos dias, porque é exatamente isso que os nossos alunos anelam, é isso que os nossos alunos desejam. Por isso, eu quero falar com você a respeito agora da última parte que diz assim: o lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Vamos dar uma olhadinha nas passagens bíblicas falando novamente sobre o trono de Deus? Eu preparei mais 2 passagens. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. E Salmos 11:4 vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Como é maravilhoso, pode voltar para cá agora, como é maravilhoso quando nós compreendemos que o tabernáculo, ele aponta para Cristo, aponta para as coisas santas, puras, sagradas, mas também fala de Deus, fala do seu trono. É o que nós podemos ver neste momento. Nós sabemos que às vezes nas nossas aulas nós não temos muito tempo para abordarmos a questão do trono de Deus. Que bom que você está nos acompanhando nesta aula. Amém, meus irmãos? E depois, no número 2, o lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus. Como é maravilhoso agora nós mostrarmos 2 versículos bíblicos que vão falar sobre a plenitude da presença de Deus. Plenitude quer dizer pleno, quer dizer completo, quer dizer 100%. Aparecem agora 2 passagens. Ora, a presença de Deus, a plenitude dela. Salmos 16:11, o salmista, sendo usado, vai dizer assim: far-me-ás ver a vereda da tua vida, na tua presença fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Já vimos esse verso anteriormente. Mas Salmos 97, 3 e 6 diz assim: um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor, os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu, os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Glórias a Deus, volte para cá e agora nós já podemos chegar no final da nossa aula. Eu espero que ela esteja sendo um canal de bênção para vocês. Eu espero que você, professor, possa de fato orar muito, que eu sei que você ora. Ore pelos seus alunos, ore por aqueles que estão na sua aula, ore por aqueles que você percebe que não estão vindo. E por favor, professor, faça como um bom professor faz, eu tenho certeza que você faz isso. Quando você percebe que alguém não está vindo, vai atrás dele. Conversa com ele durante a semana, telefona para ele, convida ele, mostre que você de fato se importa com o seu aluno. É o que nós, professores da escola dominical, precisamos fazer o tempo todo. Chegamos então no final, quando o número 3 vai dizer assim:
O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo. Agora termina o nosso comentarista dizendo: sejamos santos e não desprezemos o sacrifício do nosso Senhor. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que esta aula seja um canal de bênção para você, que você seja abençoado, feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Emerson e em nome aqui da Igreja Assembleia de Deus de Joinville, eu desejo a paz de Cristo. Amém? Paz do Senhor.